Enquanto isso, os faróis me seguiam. Por mais que eu pisasse no acelerador ou diminuísse a velocidade, a distância entre aquele carro e o meu caminhão parecia ser a mesma. Não aumentava e nem diminuía. (2023) Após alguns minutos descansando no estacionamento de um posto de gasolina numa rodovia do interior de Pernambuco, eu lavei o rosto, tomei um pouco do café que levava em uma garrafa térmica, liguei o caminhão e saí. A rodovia parecia abandonada. Quilômetros e quilômetros sem nenhum sinal de vida em qualquer direção. Um daqueles pedaços de estrada que você dirige por horas sem ver um só veículo ou sinal de cidade. Numa estação do rádio, as músicas sertanejas tocavam uma atrás outra sem parar. Algumas eu conhecia e tentava acompanhar. Outras não. Mas não importava. O importante mesmo era a paz que sentia longe de tudo e de todos. Lá por volta da meia-noite, e mais ou menos uns 200 quilômetros da próxima cidade, eu ouvi um estranho barulho na carroceria, como se a porta dos fundos da caixa tivesse aberto, e bati as duas bandas sem parar. Eu parei o caminhão no acostamento e fui checar. A noite estava quente, abafada e silenciosa. Para minha surpresa, a porta não estava aberta. Estava trancada com cadeado e selada com o selo plástico da companhia. Eu não conseguia entender. E as batidas? Olhei por todos os lados da carroceria, por cima e por baixo do caminhão, e não vi nada que pudesse causar tal barulho. Após checar todo o caminhão, subi para a boleia e saí. E logo em seguida, o mesmo barulho começou ainda mais forte. Agora não tinha a menor dúvida. Se não fosse a porta, certamente era uma pessoa ou algo dentro da carroceria. Enquanto as pancadas eram dadas, eu resolvi usar o rádio da companhia e procurar saber que tipo de carga levava antes de parar o caminhão. Segundo o gerente, a carroceria estava cheia até o teto com caixas de bolsas plásticas e que nada era capaz de produzir o barulho que ouvíamos. Quanto à possibilidade de alguém ter entrado, era impossível, pois ele mesmo havia trancado a porta e, além do mais, não havia espaço. Não pare. Deixe para checar no próximo posto ou quando chegar na cidade, disse o gerente. De certa forma eu fiquei aliviado, pois não pretendia deixar o conforto e a segurança da minha boleia. As pancadas continuaram por alguns minutos e pararam. E o rádio chiou como se alguém tentasse entrar em contato. Pensando ser o gerente, peguei o rádio e disse alô. O rádio ficou mudo por alguns segundos e uma voz respondeu perguntando: "Está com medo do barulho?" E eu respondi calmamente que não, que estava apenas preocupado. "Você quer ouvir o barulho outra vez?" Naquele instante eu assustei e perguntei quem estava falando. "Você não respondeu a minha pergunta", disse a voz. "Acho melhor você ir trabalhar ou dormir", eu disse, desligando o rádio. Poucos segundos depois, as pancadas recomeçaram e o rádio voltou a chiar. E a voz disse: "Eu estou chegando." Tentando acabar com a brincadeira de uma vez por todas, peguei o telefone e liguei para o gerente reclamando dos colegas de trabalho. Afinal, estavam usando o rádio da companhia. O gerente ficou calado por alguns segundos e comentou: "Eu até entendo que alguém possa estar usando o rádio para te assustar. Mas me diga uma coisa. E o barulho? Como é possível dar as pancadas daqui? Liga para a polícia, conta o que está passando, pede por ajuda e não pare por nenhuma razão." Porém, antes de ligar para a polícia, o rádio voltou a chiar e a voz disse: "Cheguei. Agora eu posso te ver.
Quem é você? Perguntei medroso e assustado, pois agora tinha certeza que não podia ser alguém da companhia. A voz não respondeu e 2 faróis apareceram no meu retrovisor. Eu quase morri de susto e medo. Meu coração acelerou pensando na possibilidade de um assalto ou coisa pior. E para aumentar ainda mais o meu pavor, a voz perguntou: "Você está me vendo?" Eu ainda pensei que a voz falava do carro que apareceu. Por engano. "Não estou no carro, não. Estou aqui pertinho", disse a voz. O meu corpo inteiro arrepiou. O pavor daquele indivíduo estar ali dentro da minha boleia me assustou de tal maneira que, sem pensar em sofrer um acidente, meti a mão na cortina às minhas costas e olhei. Não havia ninguém. Se não estava na boleia, como podia me ver? Eu quase perdi o controle do caminhão, de tão apavorado que estava. Enquanto isso, os faróis me seguiam. Por mais que eu pisasse no acelerador ou diminuísse a velocidade, a distância entre aquele carro e o meu caminhão parecia ser a mesma. Não aumentava e nem diminuía. Eu peguei meu celular e liguei para o número de emergência. Segundo a operadora, qualquer ajuda iria demorar entre 20 e 30 minutos para chegar até aquele pedaço da estrada. Tão logo terminei de falar com a polícia, os faróis começaram a aproximar. Eu não sabia o que fazer, além de rezar e pisar no acelerador. Mas de nada adiantava, pois quanto mais acelerava, mais os faróis aproximavam. Poucos quilômetros depois, os faróis chegaram bem atrás do meu caminhão. Eu continuei dirigindo a toda a velocidade que podia. Através dos retrovisores, eu podia ver a claridade dos faróis poucos metros da carroceria. O que pretendiam fazer? Não tinha a menor ideia. E outra vez as pancadas começaram, mais fortes que nunca. O barulho era simplesmente aterrorizante. O meu pavor, quase insuportável. Os minutos passaram. As pancadas continuaram e o carro seguia no meu encalço. Pouco tempo depois, várias luzes das viaturas policiais apareceram adiante na estrada e as pancadas pararam. As luzes atrás do meu caminhão apagaram e o carro sumiu. Ao ouvirem do que eu havia visto e ouvido, os policiais não conseguiram entender como foi possível aquele carro desaparecer tão rapidamente. Pois para trás não foi, e para os lados não havia como. Depois de um bom tempo conversando entre eles, eu fui escoltado até a próxima cidade, onde entreguei a carga, deixei o caminhão e abandonei a profissão de motorista.